Amém, gente. Estenda suas mãos sobre o pastor Edson aqui. Eu creio que Deus já preparou uma palavra sobre nossas vidas, mas que nós possamos interceder e arrancar algo dele no mistério, que em nome de Jesus, que ele possa ter ousadia, intrepidez, que haja liberdade do Espírito Santo sobre a vida dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome santo de Jesus, nós apresentamos a vida do pastor Edson mais uma vez, Pai. Mas que não seja ele, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre ele. Pai, eu já sei que o Senhor já colocaste uma palavra sobre o coração, Pai, dele. Que ele possa ter ousadia, intrepidez nesta hora, que o Espírito Santo possa falar muito mais que ele precisa, Pai. Que revele a ele aquilo que o Senhor tem para a igreja nesses dias, Pai. Pai, nós colocamos, Senhor, a Tua igreja também em Tuas mãos, cada coração aqui representado, aquele que está na live, aquele que está lá no Facebook, ali na sua casa. Pai, que o Senhor possa alcançar essas pessoas com essa palavra, seja como uma semente plantada em terra frutífera. Eu declaro uma terra frutífera, Pai. Eu declaro uma unção, Pai, que possa ser trazer a uma terra que não é frutífera a ser frutífera, Pai, para que toda a semente do Senhor ela possa prosperar 20, 40, 100 vezes em nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento, seu lugar. Quero que você curve sua cabeça por um instante e que você não deixe com que nada, ninguém, nenhum movimento venha roubar aquilo que Deus tem colocado no seu coração desde o início desse culto, através dos louvores, através das ofertas, dos dízimos, porque todas as vezes que Deus nos separa e nos manda nos separar é porque Ele quer derramar algo novo em nossas vidas, é porque Ele quer nos ensinar algo novo, é porque Ele quer escrever uma nova história em nossas vidas, acrescentar algo que vem do coração dEle para os nossos corações, para o seu coração. Ah, Senhor, eu te dou glórias, eu te dou graças, ah, Deus, por esse momento, meu Deus. O Senhor tem sido tão bom conosco. Ah, Senhor, o seu amor, Senhor, é infinito, meu Deus. Como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem nos ensinado, como o Senhor tem nos moldado. Ah, Senhor, os teus filhos estão aqui, Senhor, neste lugar, Deus. Assim, eles estão aqui, Senhor, porque eles sabem que o Senhor é o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eles sabem que o Senhor tem todas as respostas, que o Senhor é suficiente para as suas vidas, meu Deus. Por isso, Pai, eu te agradeço pela tua presença. E que o Senhor nesta noite, Deus, continua falando conosco através da tua palavra. Ah, Espírito Santo, venha nos direcionar nessa noite. Ah, Espírito Santo, venha nos ensinar nessa noite. Ah, Senhor, permaneça com a sua presença, meu Deus. Que o teu Santo Espírito, Deus, continua andando e tocando, Pai amado, em cada pessoa, em cada família representada neste lugar. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque Tu és santo, porque Tu és maravilhoso, Tu és o único Rei dos reis. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Aplauda o Senhor com alegria, porque Ele é digno, Ele merece. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Paz para todos, amém. Deus é bom, é ou não é? Fala para o irmão aí, irmão, Deus não é bom? Fala para ele que está do seu lado aí, fala. Deus é bom demais, pastor, pastora, não é verdade? E eu estava, enquanto nós louvamos ali, Deus trouxe algo no meu coração. Não é aquilo que Deus, que eu vou trazer, a palavra de hoje, mas o cuidado de Jesus com a gente, o amor que Ele tem para conosco. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas Ele provou isso quando colocou o seu filho ali na cruz do Calvário. E aí veio em mente
uma mulher que foi pega em adultério. Uma mulher que foi pega em adultério. E a Bíblia nos diz que, enquanto ela estava ali para ser julgada e condenada à morte, várias pessoas com uma pedra na mão. A Bíblia nos ensina que simplesmente Jesus colocou o dedo assim e fez assim, olha. É como se estivesse escrevendo uma nova história na vida dela. Sabe, irmãos, talvez os meus pecados não são pecado de adultério, os seus pecados não eram assim, não era esse tipo de pecado, mas não deixa de ser pecado. E aí, eu comecei a pensar e ver, Deus, é bom você saber, sabe, estava sendo ministrado através dos louvores, sabe, Jesus ali escrevendo uma nova história, sabe, e enquanto ele escrevia, ninguém teve mais força para apedrejar aquela mulher. Deus é bom demais. Eu tenho ultimamente aprendido, sabe, cada vez mais. Eu tenho me ensinado e a pastora falou, nós louvamos, e a pastora entrou falando uma palavra de adoração, e eu falei para a Miriam que às vezes nós ficamos lá em família adorando a Deus, ouvindo ministrações, e às vezes eu falo assim, poxa, tem momentos que às vezes não precisaria talvez nem abrir a palavra, porque quando nós adoramos a Deus é bom demais, sabe, é um momento de adoração, que aquela adoração é suficiente para nos alegrar, para nos encher, para nos motivar, sabe, porque quando você está adorando, você está dizendo, Senhor, o Senhor é único, não há outro. E eu preciso compartilhar algo com vocês, que a igreja sabe que meu pai faleceu há alguns dias, fez agora 8 dias, agora domingo, 10 dias agora, sei lá. E foi um tempo de dor e de alegria. Sabe, pastor, porque eu passei por uma experiência que eu, apesar de tanto tempo no evangelho, eu nunca tinha feito um ato fúnebre. E Deus criou uma oportunidade para mim fazer o ato fúnebre do meu pai. O pastor tinha seus compromissos. Eu esperava que a minha irmã, que era católica, ia fazer o ato fúnebre, ia trazer alguém da igreja católica. Mas Deus é tremendo. Deus é bom. Sabe por que Deus é bom? Porque antes do meu pai falecer, eu tinha alguns livros em casa, e livros enfiados na gaveta, e eu não tinha pego aqueles livros para ler. E eu tenho alguns livros que lá tem vários pontos que falam, né, sobre batismo, sobre ato fúnebre. 15 dias antes do falecimento do meu pai. Deus é bom, Ele prepara todas as coisas. E eu comecei a ler esse livro, e justamente tinha lá sobre como fazer um ato fúnebre. E aí a Miriam falou assim, Edson, acho que é bom você estar preparado. E aí eu falei, filha, mas eu estou me preparando. E então quando depois que eu comecei a ver esse livro, veio a notícia do falecimento do meu pai. Mas aí a gente que serve a Cristo, é bom estar sempre preparado, sempre, Deus, eu estou aqui pronto para ser usado por Ti, Senhor. Irmãos, e aí, eu estava naquele momento ali, eu falei assim, vamos para o enterro do meu pai, mas assim, eu vou levar esse livro. Eu vou levar esse livro, e coloquei o livro no carro. E cheguei lá, Deus preparou tudo isso, todas essas coisas. Sabe, um momento de dor, um momento de aflição, o pastor foi lá, nos apoiou, nos abraçou. Sabe, bom ter pessoas do nosso lado, nossa liderança. E ali, Deus, minha irmã, cheguei na minha irmã e falei, vai vir alguém da igreja fazer o ato fúnebre do meu pai, do nosso pai? Ela falou, não, filho, é com você. Aí eu falei, pensei comigo, eu já sabia. Eu já sabia. Mas foi um momento de dor, da separação do meu pai para conosco. Mas ao mesmo tempo eu fiz aquele momento de dor, um momento de adoração. Foi um momento onde você ouvir de uma pessoa a vida inteira no catolicismo, minha mãe no catolicismo, enquanto eu trazia a palavra de Deus
para quem estava ali ouvindo, ali naquele momento de separação, meu pai no caixão. Mas a minha ideia não era falar do meu pai, a minha ideia era trazer a palavra de Deus para aqueles que estavam ali. E depois que eu ministrei a palavra, e eu perguntei para minha mãe se ela quer falar alguma coisa. A minha mãe disse: meu filho, eu estou vendo o brilho do Espírito Santo em cada rosto aqui nesse lugar. Você sabe o que é um católico fazer isso? Normalmente ele diz: olha, Maria e José está aqui, Aparecida está aqui. Ela não falou, ela disse: o Espírito Santo está aqui. Irmãos, eu fiquei muito feliz. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, a gente não compreende da forma que Deus quer fazer as coisas. Às vezes queremos ouvir uma coisa, mas Deus fala outra coisa, Ele faz do jeito dEle. E eu simplesmente falei: foi um privilégio conviver 47 anos da minha vida com meu pai, que tinha 82. Eu convivi 47 com ele, e ele com erros e acertos. Foi isso que eu falei: eu prefiro ficar com os acertos. Ame as pessoas que estão do seu lado. Não olhe para os defeitos dele. Os defeitos dele você precisa ajoelhar e apresentar a Deus. Para a gente ir para... Eu vou lá em Abacuque depois, mas eu preciso deixar algo para vocês. Salmos... deixa eu ver aqui se eu me achar. Salmos 46. Até que a irmã, quando estava cantando aqui, ela falou de refúgio. Que diz assim, ó, Salmos 46, para depois ir lá em Abacuque, que diz assim, olha: Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Foi isso que eu li lá, para quem estava lá. Por quê? Era um momento de angústia. Mas o que Deus colocou no meu coração, que no momento de angústia, você pode ir até Ele, porque Ele é o nosso refúgio. Ele vai nos guardar. Ele vai nos proteger. Ele vai nos fortalecer. E Ele vai nos socorrer. Sabe, irmãos, que Deus é esse? Deus é bom demais. No momento de angústia, Ele fala assim: olha, pode ficar comigo aqui, eu sou seu refúgio. Você vem ficar perto de mim. Sabe, igreja, fica perto dEle. Fica perto dEle. Porque quando você fica perto dEle, assim, aquele momento de angústia, Ele vai aliviar. Ele sara. Então, a perca do meu pai foi um momento de glorificar a Deus. Vamos em Abacuque? Meu Deus. Ah, Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Na verdade, Deus colocou esse texto aqui de Abacuque. Você vai passar Joel aí, você vai passar Ezequiel, Daniel, você vai chegar em Abacuque. Isso, isso. Se você for voltando aí, glória a Deus, Deus é bom. O que Deus colocou no meu coração sobre a vida aqui de Abacuque, nós vamos aprender algo e Deus quer nos ensinar algo. Quando Deus aparentemente não interfere. Quando Deus aparentemente não interfere. Alguém já passou por isso? Ou está passando por isso? E luta danada. Ou situação, ou enfermidade que não vai embora. Ou marido que não se converte, ou filho que não se converte, ou vício que não vai embora. Dá a impressão que Deus não está no comando de nada. Dá a impressão que Deus não está fazendo nada. Dá a impressão que Deus não está interferindo. Dá a impressão que Deus está com os braços cruzados. Mas a Bíblia não diz isso. Ele diz que Ele está com os braços abertos. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei
de que forma você se encontra, nem você sabe como eu me encontro. Mas a única coisa que eu sei é que, independente das nossas diferenças, da forma que vivemos, é que servimos o mesmo Deus. E sabe o que acontece? Isso acaba nos unindo. Acaba nos unindo. Então o livro de Abacuque aqui é uma conversa entre um homem e Deus através de uma visão. Mas sabe quando você conversa com uma pessoa e pergunta algo para o pastor e o pastor explica da forma que ele entendeu e eu falo, mas não era assim que eu queria ouvir. Mas não era desse jeito que eu queria ouvir. Não era isso que eu queria ouvir. Nós vamos compreender através da vida aqui, dessa visão que Abacuque teve, conversando com Deus. E ele esperava algo de Deus, mas não foi do jeito que ele queria. Ele queria da forma dele. Para a gente ganharmos tempo aqui, a partir do verso 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando o Senhor, olha o que Abacuque diz aqui, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência está diante de mim, havendo também que suscite contenda e o litígio. Irmãos, Abacuque, ele estava num momento, vamos dizer assim, de aflição. Porque o que estava acontecendo em sua volta era um momento que estava afligindo a ele. Que estava, em outras palavras, perturbando o seu coração. Porque na verdade Abacuque aqui, ele estava se referindo à justiça. E que mundo que nós temos vivido hoje? Olha que mundo nós estamos vivendo hoje, um mundo cheio de injustiça. Um mundo onde cada um quer tirar proveito das situações para se dar bem. Estamos aqui nos colocando dentro dessa mensagem aqui, onde Abacuque estava, sabe, dentro de uma visão, apresentando, falando para Deus. E Deus, Ele não faz nada em vão, porque quando Deus, Ele nos mostra algo, é porque Ele quer que Ele fale assim, olha, você precisa fazer algo em relação a isso. A partir do momento que Deus escolheu você, eu, dentro de 10 pessoas que estão aqui dentro da sua casa, é porque Ele tem algo para você e quer que você faça algo diferente. Porque não era possível que dentro daquele, ali em Judá, só Abacuque era servo de Deus. Só ele compreendia, só ele se afligia. Mas a Bíblia, aqui cita o nome dele, cita ele. Então hoje a referência aqui é Abacuque para nós. Porque Deus sempre vai levantar alguém. E é assim que Deus fez comigo. Porque quando eu estava falando agora há pouco, falando da situação do meu pai, eu entendi, mas fui mais claro ainda. Deus falou assim, olha Edson, você precisa continuar mais firme, você precisa continuar me glorificando, porque aparentemente está muito difícil a sua família se converter. Ah, mas quando eu ouvi a minha mãe falar, meu filho, como é bom, se eu for embora, se Deus me levar amanhã, tem você e a Miriam aqui para cuidar dos outros. Porque os meus irmãos, eles não são cristãos. Irmão, isso é bom demais quando alguém olha para você e não vê as suas qualidades, mas ela vê que as qualidades de Deus através da tua vida. Porque na verdade é isso que tem que acontecer. Não são as nossas qualidades que tem que fluir. O que as pessoas têm que verem é as qualidades de Deus, através da minha vida, através da sua vida. Porque quando elas verem as qualidades de Deus, através da sua vida e da minha vida,
E aí vai começar a acontecer uma transformação nas pessoas que estão em nossas voltas. Porque não adianta queremos lutar. Não adianta nós queremos nos desesperar e simplesmente chorar, mas nos desesperar, porque Deus não age no nosso desespero. Porque na verdade, se Deus fosse agir no desespero, Ele tinha agido aqui, ó, através aqui quando Abacuque disse, Deus, que ele disse para Deus assim, até quando clamarei, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Ele não estava aqui clamando por salvação, ele estava clamando por justiça. Que na verdade o mundo ele não está necessitado de justiça. O mundo ele necessita de Deus. O mundo ele está precisando de Deus. Por que hoje o mundo está do jeito que está? Os ricos querem ficar mais ricos, não cuidam dos mais pobres. Os mais ricos, mais fortes, não cuidam dos mais fracos, ao contrário, passa por cima dos mais fracos. Porque tudo isso está acontecendo no nosso dia de hoje. Porque tudo isso está acontecendo, às vezes, dentro da nossa casa. Porque, na verdade, as pessoas não estão precisando de justiça. Porque a justiça vem dele, não de nós. Não somos nós que fazemos justiça. A nossa função, como sacerdote, como homens e mulheres de Deus, como jovens de Deus, é pregar a palavra dele para que haja salvação. E quando agora há pouco eu estava vendo, sabe, as adolescentes, jovens aqui dançando, e eu falei, Deus, é isso que o mundo precisa. Com que eles cresçam diante de Deus, na presença de Deus, porque é disso que o mundo precisa. E os filhos deles, dessas meninas no futuro, não vão sofrer como nós sofremos, porque eles vão ser ensinados, eles vão ser estruturados na palavra. Então o mundo não está pensando em justiça, porque Deus fará a justiça, Ele fará, nós vamos aprender isso aqui. Mas ele precisa de salvação. Então aqui ele não estava clamando por salvação, porque quando você clama por salvação, Ele salva. Então, nós que estamos aqui aprendendo nessa noite, as pessoas que estão na sua volta, em sua casa, você precisa se permitir Deus usar a sua vida cada vez mais, independente das circunstâncias, independente das aflições. Está aflito, busca o Senhor. Está angustiado, vai para perto dEle. Eu sei que é no momento de dor que eu estou aprendendo cada vez mais. E Ele é bom demais. Eu não gosto de repetir isso, não, porque eu fico assim, Deus, obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Não desistir de mim. Obrigado. Quando fomos em São Paulo, naquele dia, eu tomei tanta paulada, sabe? Eu fiquei assim. Eu falei assim, Deus, como o Senhor envia pessoas de tantos lugares para ministrar nossas vidas. Eu falei assim, caramba, o Edson fala mal, se expressa mal, age mal. Às vezes é duro com a esposa, é duro com a filha. E Deus chega e fala assim, olha, mas eu não desisto de você, eu vou continuar te amando. Sabe, irmãos, uma palavra que ficou muito forte no meu coração foi isso, sabe? Sabe que Deus, Ele repetiu várias vezes, você, olha, não importa o que você faz, mas eu continuo amando você. Sabe, Ele continua te amando. Sabe, Ele continua te amando. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Amém? Porque Ele quer te ensinar algo novo. A partir do verso 4, do verso 3, aquele povo estava o quê? Para a gente entender aqui, a partir do 3 diz assim, por que razão me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão. Aqui nós já lemos aqui. Aí a partir do 4 diz assim, por esta causa, a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Está tudo errado, né?
tudo errado. Não é assim que o mundo está? Não é verdade, irmãos? Não está tudo errado? Está tudo distorcido. Está tudo distorcido, é por isso que eu preciso, Deus, eu preciso mais de Ti, Senhor. Porque se nós se afastarmos de Deus e formos viver, do jeito que está esse mundo aí fora, meu Deus. Então, irmãos, eu agradeço todos os dias, eu não me canso de dizer, olha, desde a minha conversão, eu já vi muitas pessoas caírem. Eu repito muito isso. E jovens que se converteram comigo, que se afastaram de Deus e seus casamentos foram destruídas, suas vidas foram destruídas e até ceifadas pela morte. E aí eu me apego com isso, com essa vivência, e eu falo para Deus, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixou cair. Eu já passei por momentos de lutas, sabe, de lutas espirituais, que é uma das piores lutas que tem, que o cristão passa. Sabe que às vezes a gente acha que a nossa luta maior é uma enfermidade, é o desemprego, é a falta de dinheiro, mas quando a gente conhece a Cristo, conheceu Ele um dia, que a gente passa por um momento de fraqueza espiritual, não por causa do pecado, mas que você desanima por alguma questão, irmão, é terrível. Eu já passei por isso, eu digo, meu Deus, será que dessa vez eu continuo de pé? Aí Deus sempre levanta alguém, sabe, como você que está aí, sabe? Você, que às vezes ninguém valoriza você, que ninguém dá nada por você, às vezes na sua casa, no seu trabalho, ninguém dá nada por você. Sabe, mas aí Deus vai lá e usa você, e nos usa da forma que Ele quer, da forma que Ele acha, sabe, que tem que usar. Sabe, irmão, então continue firmes diante de Deus. Então está tudo distorcido. E aí aqui tem uma resposta de Deus que diz assim, depois que Abacuque, ele falou tudo isso para Deus, ele perguntou tudo isso para Deus, ele colocou tudo para Deus, que na verdade, Abacuque, ele não compreendia os planos de Deus, ele não compreendeu nada. E assim, nós também não compreendemos nada, muitas vezes não compreendemos os planos de Deus. Nós achamos que Deus vai fazer da forma que a gente quer, na verdade não é da forma que Deus que a gente quer, é da forma que Ele quer. Da forma menos improvável. E aí Deus fala aqui, diz assim, vede entre os gentios, e olha aí, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga. Olha só, gente, não, isso aqui é que me chamou muita atenção. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que mancha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. No verso 7 diz assim, horrível e terrível é. Irmãos, olha o que Deus faz aqui. Você clama a Deus por justiça. Deus mostra todas as mazelas que o mundo está passando. Deus mostra as coisas erradas, as injustiças dos nossos governantes. E você clama a Deus. E você questiona a Deus. E aí sabe o que Deus faz? Pega alguém menos improvável, alguém que você talvez nunca viu na sua vida, para solucionar o problema. Porque Deus estava aqui falando aqui desse povo aqui, dos caldeus, babilônios, não é isso? Que eram povos terríveis, maus. Sabe o que Deus faz? Eu vou trazer esse povo aqui para resolver esse problema que você está passando. Em outras palavras. Aí sabe o que Abacuque, em outras palavras, diz assim, não entendi, como é que você vai trazer pessoas terríveis, horríveis, pessoas mal, pessoa que mata, pessoa que rouba, pessoas que confiam na sua própria força, para resolver esse problema que eu estou passando aqui, de injustiça? Não era isso que eu queria ouvir, não é dessa forma que eu queria que o Senhor fizesse.
Meu Deus. Vocês estão compreendendo que nós estamos falando de um povo que era mau. E Deus pega aquele povo que era mau e fala assim, ó, agora eu vou... Porque Deus faz todas as coisas, Ele tem comando sobre todas as coisas. Não importa se você é mau, se você é bom, se você é ruim, não importa. Deus vai lá e faz o seguinte, eu vou fazer da forma que eu quero. E Deus foi lá e pegou esse povo mau para trazer. Diz que era um povo horrível, terrível, E diz que ele trouxe esse povo para solucionar o problema. Só que Abacuque, ele não entendeu. Ele não estava entendendo os propósitos de Deus. E muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Então, fique em paz. Aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Só continua clamando a Deus. Porque, aparentemente, Ele está quieto. Aparentemente, Ele não está fazendo nada. Mas Ele está. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Porque era assim, foi muita pergunta que Abacuque fez. Em outras palavras, esse Deus não faz nada, esse Deus não está cuidando de mim. Esse Deus não converte as pessoas que estão na minha casa. E aí Deus faz do jeitinho que Ele quer. Não é assim que as pessoas aí fora, quando passa por uma situação adversa, ou até você que se declara cristão, passa por um momento adverso, e as pessoas dizem, e aí, cadê seu Deus? E aí, cadê seu Deus? É horrível ouvir isso, né? Porque nós falamos de um Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. E as pessoas que não conhecem, eles perguntam às vezes, e aí, cadê o seu Deus? Não está fazendo nada, não resolve nada. Seus filhos continuam nas drogas, na prostituição, na mentira. Você vai sozinho, sozinha para a igreja. Cadê o seu cônjuge? Cadê o seu esposo, sua esposa? Aquieta teu coração. Aquieta o seu coração, porque se a questão está dentro da família, Deus vai restaurar a família. Se a questão é profissional, Deus, Ele abre porta onde não há portas. Deus, Ele faz a cadeira girar. Deus, Ele nos surpreende todos os instantes, amém? Então no verso 11 diz assim, a gente mudar aqui, passa a pular um pouco. Então muda a sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. No verso 12, Abacuque diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo puseste e tu, ó rocha, fundaste para castigar. No verso 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque olha para os que procedem elevosamente e te calas quando o ímpio devora aqueles que é mais justos do que ele. Você vê que Abacuque está todo o tempo aqui dizendo aqui, né? Que porque olhas para os que procede elevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Aquele que se está no mundo, ele diz, quer dizer que aquele que está no mundo, ele se sobrepõe sobre aquele que é justo. E dá a impressão que Deus não está fazendo nada. Mas Ele está. Para nós aqui, já encerramos aqui, diz aqui no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim
e o que eu responderei quando eu for repreendido. No verso 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Meu Deus. Mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tarda e espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém. Aquilo que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, porque homem nenhum vai roubar os planos de Deus na sua vida. Esse é um texto tremendo, né? Eu confesso para vocês que eu nunca tinha parado para ler Abacuque, assim, para meditar essa palavra aqui de Abacuque. Já tinha ouvido algumas coisas, algumas ministrações, mas eu pessoalmente não lembro de ter meditado assim nesse texto. Essa conversa através de uma visão de um homem para com Deus, tentando entender Deus. E é meio complicado de entender Deus. Na verdade, não precisa ser profeta, não precisa ser pastor, não precisa ser líder para querer entender Deus. É só ouvi-lo e fazer aquilo que Ele determina para fazer feito. Sabe, porque se nós tentarmos entender Deus, nós vamos ficar malucos. E na verdade, simplesmente, Deus fala, a gente ouve e faz. É só isso. Amém? Para a gente encerrarmos, vira a tua folha aí, no capítulo 3, verso 17. Eu gostaria que você fosse ficando de pé no seu lugar. E o pessoal do louvor, se possível, viesse até aqui, por gentileza. Que independente daquilo que se passa na sua vida, não importa o momento, não importa a situação, não importa como você se encontra, Ele continua sendo Deus, e vai se cumprir aquilo que está escrito. Continue glorificando a Ele todos os dias da sua vida. Continue pedindo força a Ele para superar as suas forças, para que nós continuemos adorando a Ele todos os dias. No verso 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Talvez eu não precise falar mais nada, porque encerrando aqui esse tempo que Deus preparou para nós, aparentemente Deus não está fazendo nada. Aparentemente, apesar do seu esforço em oração, do seu tempo com Ele, do tempo que você vem para os cultos, aos domingos, às quintas, nos momentos das mulheres, onde você clama, aparentemente Deus não está fazendo nada, mas Ele está. Verso 17, 18 e 19, Ele nos ensina muito sobre isso. Feche os seus olhos e vamos continuar louvando a Ele. Feche os seus olhos e continue contemplando a presença dEle nesse lugar.
Ah, Deus. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos e sinta a presença dEle. Sinta o toque deles. Sinta o toque dEle. A presença do Espírito Santo se movendo sobre você, se movendo em você. E ministrando e fazendo esta palavra real em você, através de você. E tocando em pessoas que estão em sua volta, na sua casa. Porque a palavra é aparentemente, Deus não está fazendo nada, mas Ele está fazendo. Ele está agindo. E todas as vezes que Deus te mostra algo, é porque Ele está, sabe, do jeito dEle, da forma dEle, dizendo: eu vou te usar. Eu quero fazer algo através de você. Não importa o que os homens estão fazendo. Não importa o que as autoridades estão fazendo. Não importa o que as pessoas têm jogado na sua cara. Onde está o seu Deus? Onde está esse Deus que você diz que salva? Onde está esse Deus que você declara que é o Deus que cura, que transforma? Esse Deus é o único digno de adoração, é o único digno de louvor, é o Deus que tem nos tratado, é o Deus que tem nos ensinado. Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mediante as nossas imperfeições, o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Senhor, diante dos nossos pecados, Senhor. Assim como o Senhor fez com aquela mulher pega em adultério, meu Deus, o Senhor escreveu uma nova história, meu Deus, na vida dela. O Senhor escreveu uma nova história na minha vida. O Senhor escreveu uma nova história na vida daquelas pessoas que aqui estão. Deus, Tu és maravilhoso. É só o que nós podemos declarar: Tu és santo. Tu és maravilhoso, Senhor. Para nós não nos resta outras coisas, não resta nada a não ser te dizer em alta voz e dizer que Tu és santo e que Tu és maravilhoso e que Tu és o único digno de louvor. E nós vamos continuar louvando a Ele. Louve a Ele. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça,